Olá pessoal, vou tentar explicar aqui como criar uma classe no Java, ok? Utilizando para isso o Eclipse. Então, abrindo o Eclipse, ok? Beleza, aqui está o Eclipse. Então, para eu iniciar um projeto, eu clico em File, New, Java Project. E aqui eu dou um nome para o meu projeto. Por exemplo, teste. Ok, basta digitar o nome lá e clicar aqui em Finish. Então eu já tenho aqui um projeto criado. Se eu der 2 cliques aqui, eu expando essa pastinha aqui. Então, para eu criar uma classe, é desse jeito. Em cima aqui do teste aqui, eu clico em New Class. Bom, aí eu vou dar o nome para a classe. O nome de uma classe é convencionado que inicia com letra maiúscula. Então, eu vou criar uma classe que chama pessoa. Aqui eu escolho o nome de um pacote como controle. Por exemplo, aqui pode ser qualquer nome, né? No final, terminou ali, finish. Beleza, então aqui está dentro do pacote aqui controle, foi criado a minha classe, que chama pessoa, ok? Bom, nessa classe eu vou definir então algumas propriedades da classe. O que são propriedades? Propriedades são as variáveis, praticamente, resumindo, né? Então, se eu quiser criar uma variável nome, por exemplo, né, eu não posso simplesmente chegar lá e escrever nome. Eu tenho que definir que tipo que vai ser essa variável aqui. Então, ela vai ser do tipo string. Termino sempre com ponto e vírgula. Ok? Quero construir outra propriedade da classe pessoa, como por exemplo, idade. Mas eu não posso simplesmente digitar idade, eu tenho que falar que tipo que é essa variável. Então ela vai ser do tipo int, inteira, ok? E quero criar também uma outra propriedade da classe pessoa, que vai ser CPF, por exemplo, né? Como, né? Não posso simplesmente falar CPF, eu tenho que definir um tipo para essa propriedade. Então ele vai ser string novamente, ok? Então, propriedade de uma classe é isso, pessoal. São as variáveis que você está construindo para essa classe. Agora eu vou criar um método. Método é como se fosse uma função. Ok? Então, para definir um método, eu começo com a palavra public void
Por exemplo, o nome do meu método vai ser andar. Bom, então voltando aqui, eu vou criar um método que chama andar. O jeito de criar um método é public void, o nome do método, começando com letra minúscula, né? Abre e fecha parêntese, abre chave, dou um enter que ele fecha já a chave aqui para mim, ok? Então essa é a forma correta de criar um método, é uma função, né? Eu estava me enrolando aqui no começo, mas é public void, o nome do método, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. E aqui vai ser o que o meu método vai fazer. O que o meu método vai fazer? Se eu digitar aqui, ó, siso e dar Ctrl espaço, ele já preenche ali para mim, ó, system.out.println. Isso aqui vai imprimir alguma coisa na tela. O que eu quero que imprima nessa função? O nome concatenado com uma string está andando. Ok? Bom, então, recordando, eu tenho aqui a classe pessoa com 3 propriedades, que são as variáveis que eu declarei, e um método, que é uma função que eu criei. O que esse método faz? Ele imprime na tela o conteúdo da variável nome concatenado com está andando. Então, se eu atribuir Maria, a variável nome vai sair escrito lá, Maria está andando, quando essa função aqui for executada. Ok? Bom, então isso aqui é uma classe simples. Agora eu preciso criar uma classe de execução, que quando eu mandar executar o programa, ela vem aqui e faz todas as transformações. Então, para isso, eu clico aqui, botão direito, New Class. E essa minha classe vai ser uma classe de execução. Então, eu vou, normalmente, a classe de execução eu vou dar o nome de Start. E para ela ser uma classe de execução, a diferença é que ela tem que ter essa cláusula aqui, ó, public static void main string args, ok? Se eu marcar aqui, ele já cria lá para mim. Então, finish, ó, a classe start, ok? Já criou isso aqui para mim, ó. Prontinho. Então, vou até deletar isso aqui, ok? Bom, agora nessa classe de execução, eu vou instanciar a classe pessoa. Então eu quero criar uma variável que chama P1. Quero criar essa variável. Só que essa variável aqui vai ser baseada nessas propriedades aqui da classe pessoa. Ela vai ter nome, idade, CPF e etc. Ok? Então, P1
vai ser do tipo inteiro, ou strings, ou float? Não, vai ser do tipo pessoa. Então, pessoa P1 recebe new, que é um construtor para instanciar a classe pessoa. Ok? Isso aqui ele está falando então para mim que aqui tem abre e fecha parênteses. O que significa isso aqui? Está falando que P1 é do tipo pessoa e ela está sendo criada com base nessa classe pessoa. Ok? Então, como ela foi criada com base na classe pessoa, eu posso fazer isso aqui, ó, P1 ponto. Quando eu digito ponto, olha o que aparece, tudo que eu criei lá, ó, CPF, idade, nome, até o método andar aparece aqui. Então, P1, se eu clicar aqui, ó, nome, clico aqui, dou enter, ele já para lá. P1.nome vai receber uma string, né? Que eu sei que ela é do tipo string. Então vamos pôr aqui Maria. Termina com ponto e vírgula. Ok. E P1 ponto. Agora eu quero idade. Idade do tipo inteiro, olha lá. Clico e dou enter. Idade, então, recebe 23, por exemplo. Ok? E eu quero também que P1 ponto CPF é do tipo strings também. Ok? Então, com isso eu fiz uma instância da classe pessoa nessa classe start aqui de execução. Agora eu vou colocar o método aqui P1 ponto. Vou colocar o método andar. Só isso. Então, o que o P1 andar vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Vai imprimir na tela o nome. Que nome que vai ser? Maria, porque Maria é P1. P1.nome é Maria. Vai sair Maria, espaço, está andando. Ok? Então, se eu der um run aqui, eu vou executar o programa. Vamos ver o que vai acontecer, então. Dou ok. Olha lá. Imprimiu aqui, Maria está andando. Ok? Então, o que a classe de execução que chama start fez? Criou uma instância de P1 na classe pessoa, ok? E atribuiu valores ao P1, né? Atribuiu o nome a P1.nome, atribuiu a idade a P1.idade, atribuiu CPF a P1.CPF. E executou uma função, que é um método. O método andar P1. Por isso que ele imprimiu isso aqui. Eu acho interessante vocês criarem algumas coisas aí para executar isso aqui, porque não é muito simples não. Ok? Exige muito treino aí, muita concentração nisso aqui. Até a próxima.